Me glorio. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 12 ao 18. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Versículo-chave. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14. Aspas. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Aspas. Algumas pessoas estavam acusando Paulo de ser duro nas suas cartas, de falar de forma pesada, mas fraco e sem eloquência pessoalmente. Os adversários o culpavam de ser ausente, de ter delegado a responsabilidade de cuidar da igreja a Timóteo, Silas, Tito e Apolo. Com estas acusações, tentavam pôr em dúvida seu ministério apostólico. Estes se consideravam superiores a Paulo. Paulo diz que nem iria tentar se comparar a eles. Seu interesse estava em cumprir o chamado de Deus para sua vida. Era esta a sua glória. Não se considerar além do que Deus havia confiado à sua área de atuação. Ninguém deve medir a si mesmo, buscar glória própria, como faziam estes homens que são chamados por Paulo de pessoas sem entendimento. Pensam que são importantes, mas na verdade são ignorantes. Aspas. Esses críticos não são guiados por nenhum padrão objetivo. Seu gloriar-se é centrado em si mesmo, mas Paulo emprega o padrão que Deus lhe deu em sua revelação divina. Gloriar-se apenas no Senhor. Simon Kistemaker. Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, verso 24a, diz, aspas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aspas.
Nossa glória está em conhecer a Deus e viver segundo a sua vontade. Que inversão dessa realidade encontramos hoje? Existe uma busca incessante por reconhecimento. Muitos querem, mesmo que às vezes sem perceber, uma oportunidade para aparecer, ser visto, curtido, seguido, lembrado, louvado. Tenhamos cuidado com esta ilusão do tapete vermelho. Cuidado com os discursos nos quais tentamos demonstrar o quanto somos bons. Aspas. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Provérbios, capítulo 27, verso 2. Aspas. Que principalmente nossa busca seja ser aprovado pelo Senhor, mais do que por nós mesmos ou pelos outros. Gloriar-se no Senhor e só nele. Amém. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os devocionais diariamente.